não sabia nada de dança, não queria dançar, mas ele achou a necessidade de ter uma flexibilidade, uma mobilidade maior na vida dele, até para ele exercer as suas funções ainda melhor, para se sentir melhor. Fala galera, tudo bem com vocês? Mayara Vale aqui novamente para mais um quadro Descubra o ritmo do seu corpo. Hoje a gente vai falar de algo que é super necessário na vida, tanto do bailarino amador quanto do profissional, mas que algumas pessoas confundem a nomenclatura abordada dentro de uma sala de aula de dança ou até mesmo fora. Vamos lá? Hoje nós vamos falar de duas nomenclaturas que levam para o mesmo fim, porém têm significados diferentes. Uma fala da capacidade do corpo da pessoa e outro fala do instrumento de trabalho. É o nome da aula. Alongamento e flexibilidade. Qual é a diferença? Dentro do significado no dicionário popular, você procurar na internet, você vai ver que flexibilidade significa qualidade do que é flexível, maleável. Então, qual é o significado de alongamento? Forma de exercício físico que se destina a destender os músculos. Ato ou efeito de alongar. Então, avaliando esses dois significados, o alongamento é um tipo de aula. Uma aula que leva para o aluno a flexibilidade. Para início de conversa, hoje eu vou ler uma frase deste livro aqui, Anatomia da Dança. Se você é professor e está assistindo esse vídeo, ele é muito indicado para nós. Então, o que a dança representa? A dança representa equilíbrio impecável, controle muscular intenso, graça, ritmo e velocidade. Nesse livro existem vários exercícios muito legais, super aplicáveis dentro da nossa sala de aula, com pré-exercício para a sala de aula. Eles ajudam muito na funcionalidade do corpo e no que você quer especificamente. É bem individualizado para a galera que gosta de dança. Aí você fala, não, Mayara, mas eu não gosto de exercício físico, eu não gosto de fazer algumas coisas, eu quero só dançar mesmo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode ajustar isso dentro do seu dia a dia, dentro da sala de aula. Não necessariamente você precisa ir para uma academia, fazer uma musculação. Dentro da própria aula que o professor dá, ele faz algumas coisinhas, geralmente, que você precisa para ativar o seu corpo e poder começar a dançar. Obviamente que quando você tem um trabalho mais direcionado para aquilo que você quer, um treino individualizado, ele amplia muito a possibilidade de você se dar super bem dentro da dança que você quer praticar. Caso você não faça nada, dançar já é um exercício que vai trazer muito benefício para você, não tenha dúvidas. Dentro das minhas aulas iniciantes, independente se eu vou trabalhar com o público adulto ou público infantil, eu gosto de enfatizar a importância das mobilidades. O que são mobilidades? São exercícios que mexem com a articulação. Mas, Mayara, um alongamento, uma aula de alongamento, ela já não resolveria? E aí eu te digo que 50%. De repente, numa aula de alongamento, né, que você vai trabalhar essa flexibilidade, você consiga fazer algumas mobilidades. Mas nem sempre isso é colocado, porque nem todo mundo tem esse tipo de conhecimento. Esse conhecimento corporal ou essa técnica aplicada. Para você entender melhor, articulação são conexões entre dois ossos. Então, assim, para flexibilidade, para você fazer uma abertura, para você fazer um grande espacate, que chamam, você precisa não somente do músculo alongado, trabalhado, bonitinho, com uma aula legal, como também você precisa da mobilidade entre as articulações. Ou seja, a probabilidade do seu músculo alongado não te dar 100% da sua capacidade de flexibilidade por falta de mobilidade é muito grande. Eu não sei se você já escutou dentro de uma sala de aula ou você mesmo já falou assim, parece que ela está desarticulada. É justamente daí que vem a ideia. Porque a gente, quando faz um movimento de amplitude bem grande, que exige um alto nível de flexibilidade, a gente não movimenta só os músculos, a gente não estende só os músculos. As articulações também estão envolvidas dentro dessa movimentação.
Então é super importante você fazer aulas de mobilidade, aulas de alongamento, e se tiver os dois encaixados na mesma aula. Mas é super importante falar, gente, que existem outras estruturas corporais que de repente não vão possibilitar de você fazer uma abertura tão grande assim. Tem algumas pessoas que têm problemas ósseos, posturais, enfim, de tendão. Tem diversos fatores que contribuem para que você não chegue no seu objetivo, se o seu objetivo de repente é fazer um espacate. É super importante entender a fisiologia do corpo da pessoa que está fazendo, ou a fisiologia do seu corpo, para que você não fique tão irritado na hora de fazer algo e de repente não vai sair aquela abertura magnífica. É super importante ressaltar que você é único, você é individual. Então, se você está fazendo uma aula de alongamento e você não está conseguindo o resultado esperado, dentro da sua aula de alongamento você vê que tem outras pessoas que estão obtendo resultados e você não está obtendo, então provavelmente você precisa ir ao médico, ortopedista, ver o que está acontecendo com o seu... Se você tem alguma limitação, de repente você realmente não vai conseguir fazer determinado movimento. Mas o ideal é fazer a prática, notar o seu corpo, se perceber e ver exatamente o que está certo e o que está errado, para você entender até onde a amplitude do seu movimento vai. Bom, gente, hoje eu vou contar para vocês uma história de um aluno meu, de alguns anos atrás, que era uma pessoa que trabalhava em escritório, todo o tempo sentado, todo o tempo sempre olhando reto, e ele acabou não tendo muita mobilidade corporal. Daí, quando ele resolveu começar a fazer exercícios físicos, ele optou por fazer uma aula de alongamento e me chamou para auxiliá-lo. O caso dele era bem específico com relação às mobilidades, principalmente dessa área aqui do pescoço. Então, ele não conseguia fazer movimentos simples de encostar, por exemplo, o queixo no ombro, de movimentar dessa forma. Ou, de repente, de encostar o queixo no peito. Ou fazer essa amplitude, ele não conseguia fazer isso, muito menos girar. O giro dele era muito pequeno. Ele se limitava a fazer esse movimento aqui, ó. Ele não conseguia mobilizar essa área porque ele nunca tinha explorado esse tipo de movimento. E foi muito legal trabalhar com ele. Infelizmente, como já foi alguns anos atrás, eu não tenho esse tipo de registro para mostrar aqui para vocês notarem a evolução e a diferença que fez na vida dele. Aí você diz, mas Mayara, ele dançava? Não, ele não dançava. Então, assim, a mobilidade e a flexibilidade, elas são importantíssimas na vida de qualquer pessoa. Ele não sabia nada de dança, não queria dançar, mas ele achou a necessidade de ter uma flexibilidade, uma mobilidade maior na vida dele, até para ele exercer as suas funções ainda melhor e para se sentir melhor. Porque qualquer exercício físico, qualquer movimentação já ajuda você e muito no seu dia a dia, não só para quem quer começar a dançar ou para quem dança. Ou seja, esses benefícios aí, tanto da flexibilidade quanto da mobilidade, eles servem não só para um público que quer dançar ou para um público que já dança, mas para qualquer pessoa dentro do seu dia a dia. É extremamente necessário você ter o mínimo de mobilidade para você se sentir confortável a fazer movimentos do seu dia a dia, desde pegar algo no chão, quanto alongar o seu braço para pegar algo lá em cima. É o básico. E aí a gente vai falar um pouquinho dos benefícios da flexibilidade. Primeiro pensando na questão muscular. Vamos lá? Relaxamento muscular, melhora a sua aptidão corporal, dá um fim no estresse e nas tensões, melhora a sua postura e simetria, minimiza os riscos de lesão e aumenta muito a eficiência do seu movimento, seja ele do cotidiano ou da sua dança. A gente vai para os benefícios da mobilidade. Vamos lá? Amplitude do movimento, eficiência do movimento e muita consciência corporal. Ó, consciência corporal de novo, sempre falo dela, né?
Aí você me diz, mas Mayara, eu vejo muitos resultados de pessoas que começam a dançar e ganham flexibilidade. Sim, porque é uma das coisas que a gente trabalha dentro da dança, sim, principalmente no início, quando a gente começa a aquecer as articulações, quando a gente começa a alongar esses músculos, né? Fazer uma aula mesmo assim bem forte para abrir mais o peito, abrir mais o movimento, a amplitude do movimento. Isso é corretíssimo, a gente trabalha muitas dessas funções dentro da aula de dança. Só que você percebe que de repente a aula de dança, a exclusividade da aula de dança é fazer a dança e não necessariamente uma aula de alongamento? Então sim, é super importante que você tenha o hábito de fazer mobilidade e uma aula de alongamento, pelo menos umas 3 vezes por semana, para aumentar todos esses benefícios, todas essas capacidades que a mobilidade e a aula de alongamento dão para você. Aí você aumenta em 100% a sua produtividade dentro da sua dança. Se a gente colocar os dois, a gente ganha muitos benefícios aí, principalmente para você que está iniciando no mundo da dança. E o que eu vejo geralmente dentro das aulas de dança é o aquecimento das articulações, tipo aqueles isolations que eu já falei em algum dos vídeos aqui para vocês, e um pouquinho de uma aula de alongamento inicial, justamente para preparar o corpo do aluno para dançar. Mas eu não vejo muitas coisas de mobilidade. Então, eu acho super importante para você que vai começar a dançar, procurar saber como é a didática do professor, quais são os tipos de exercícios que ele coloca dentro de sala de aula, e aí vai aplicando, vai vendo o que é melhor para o seu dia a dia. No projeto que eu estou fazendo, do Descubra o Ritmo do Seu Corpo, tanto no canal como nas minhas aulas com as minhas alunas adultas, eu estou implementando justamente a parte de mobilidade e a parte de aula de alongamento também no início das aulas, para que a gente tenha uma melhora gradativa e uma melhora eficiente na aprendizagem dos movimentos. Bom, gente, por hoje é só. Deu para entender a diferença do que é alongamento e o que é flexibilidade? Vou repetir, hein, para ficar aí na mente de vocês. Alongamento é a aula e flexibilidade é a capacidade. Não errem mais, hein? Bom, para terminar definitivamente, eu vou colocar aqui alguns vídeos de umas mobilidades que eu costumo fazer dentro das minhas aulas para vocês tentarem praticar em casa. Beijo, beijo, beijo. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar.